Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então fique com a gente, já estamos no ar. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, participou da sessão solene para lembrar o centenário de falecimento de Rui Barbosa. A cerimônia lembrou a história e a importância do patrono do Senado e da advocacia, com forte atuação em defesa de causas como a abolição da escravatura, a garantia dos direitos humanos e a democratização do país. O Senado Federal também representa a casa de um dos maiores cidadãos brasileiros, o homenageado deste dia, que é Rui Barbosa, cujas carreiras jurídicas e políticas partilhavam o mesmo propósito, que era a defesa intransigente dos ideais democráticos e humanitários. Patrono do Senado, da advocacia brasileira e do Tribunal de Contas da União, o currículo reflete o profissional heterogêneo que era Rui Barbosa. Nascido em Salvador e representante do povo baiano no Senado Federal por mais de 3 décadas, Rui Barbosa destacou-se também como advogado, como diplomata, tradutor e jornalista, e exerceu todos os seus ofícios com muita distinção. Bacharel pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, nosso homenageado engajou-se na luta abolicionista desde o início de sua formação acadêmica. Ainda quando estudante, o seu primeiro caso constituiu na defesa de um homem escravizado contra seu senhor, com uma tese que mais tarde se tornaria o cerne da chamada Lei do Ventre Livre. O espírito liberal e republicano marcou a trajetória política de Rui Barbosa. Já em seu primeiro ano de mandato, contribuiu para a redação da Constituição de 1891. Sob os cuidados de Rui Barbosa, a Carta consolidou o regime republicano e garantiu o direito ao ensino primário obrigatório. Como senador, nosso homenageado era conhecido por seus discursos contundentes, bem como pela preocupação com as desigualdades sociais do Brasil. Podemos defini-lo como um homem à frente de seu tempo, vanguardista, deu voz às demandas políticas e sociais dos cidadãos invisíveis, que não tinham acesso às instituições. Rui Barbosa também vocalizou interesses da população civil, dos cidadãos negros escravizados e do povo que o elegeu. Cumpriu fielmente o papel de defensor dos interesses do povo. A cultura política criada por ele está mais viva do que nunca. Dono de uma personalidade marcante, Rui Barbosa soube utilizar como poucos a tribuna do Senado Federal para advogar suas causas, no mais das vezes proferindo verdadeiras aulas de política e de justiça. Ainda hoje, senhoras e senhores, transcorridos exatos 100 anos do seu falecimento, representa para o Brasil e para o mundo um dos mais respeitáveis exemplos do que ele mesmo considerava ser a definição do homem público, aspas, o homem da confiança dos seus concidadãos, o de quem eles esperam a ciência e o conselho, a honestidade e a lisura, o desinteresse e a lealdade, o vigia da lei, o amigo da justiça, o sacerdote do civismo, fecha aspas. Nosso estimado baiano era, acima de tudo, um apaixonado, uma criatura repleta de amor. Amor ao conhecimento, amor à justiça, amor ao Brasil e, sobretudo, amor à verdade. A seccional da OAB de Pernambuco foi o primeiro destino da Caravana das Prerrogativas 2023, evento itinerante de defesa das garantias legais da advocacia. Na sequência, João Pessoa e Campina Grande, na Paraíba, também receberam a caravana, que tem como slogan Mais Prerrogativas pelo Brasil. Confira. É uma satisfação grande receber aqui em Pernambuco o primeiro evento da Caravana Nacional das Prerrogativas, para que a gente possa levar as demandas de toda a classe pernambucana ao Conselho Federal e estruturar cada vez mais essa importante comissão da OAB Federal e nosso estadual aqui em Pernambuco. Grande iniciativa do presidente Beto Simonetti de dar força à Comissão Nacional de Prerrogativas e lançando em âmbito nacional essa caravana que dará conhecimento a toda a advocacia brasileira dos nossos direitos. A vinda da caravana permite reanimar o sistema de valorização e defesa das prerrogativas,
buscando alinhar discursos, alinhar propostas e, sobretudo, ações. A vinda tem sido absolutamente exitosa e a participação da advocacia paraibana tem sido efetiva, buscando a energia que traz o Movimento Nacional de Defesa das Prerrogativas. Caravana das Prerrogativas significa a afirmação de algo que é central à ação da OAB, a valorização da categoria e a defesa de suas prerrogativas, porque sabemos bem que só o advogado habilitado e competente para exercer a defesa com todas as possibilidades legais pode fazer o seu munus exercer a sua função com a competência e as atribuições necessárias e devidas. Tivemos com o secretário de Segurança Pública do Estado da Paraíba, com o secretário de Administração Penitenciária, estivemos também com o comandante-geral da Polícia Militar e com, do mesmo modo, o Procurador-Geral de Justiça. Em cada uma destas sessões, em cada uma destas reuniões, nós buscamos tirar realizações efetivas que possam significar ações práticas. Estabelecemos com a Polícia Civil, por exemplo, uma relação institucional de diálogo que permite-nos ter a certeza de um canal de resolução de eventuais problemas. Foi definido também que os concursos da Polícia Civil terá necessariamente em cursos de formação a presença da OAB para que dessa forma delegados e agentes possam ouvir a voz da advocacia e ouvir a voz da OAB. Do mesmo modo, foram definidas reuniões em cada uma das subseções com o aparato de segurança pública e com a representação da OAB para, dessa forma, constituir em cada uma das subseções um universo específico de diálogo. A Caravana Nacional de Prerrogativas, este ano na gestão do presidente Beto Simonetti, inova, levando o slogan Mais Prerrogativas pelo Brasil. A importância deste ato é a aproximação do Conselho Federal às seccionais do país, as 27 seccionais, mais as subseções, numa forma de interagir com as comissões de prerrogativas pelo Brasil afora. Esse trabalho tem dois viés. Primeiro, a análise e a forma de trabalho que exerce as subseções e a seccional na defesa de prerrogativas, onde a gente pode extrair os aspectos positivos e, acima de tudo, levar as experiências também a outras seccionais. E, sob outro viés, também os contatos institucionais, Ministério Público, Judiciário, Polícia Militar, órgãos públicos em que a advocacia exerce sua profissão. E essas conversas a gente aprimora a relação ainda mais e oferece proposições importantes, entre elas cursos de formação de promotores, juízes ou delegados ou policiais militares que a OAB pode estar presente e levar a mensagem da OAB, a importância da prerrogativa e o contato num grande diálogo existente nesse ramo profissional. Então a Caravana mostra o peso institucional do Conselho Federal, fortalece a seccional e, acima de tudo, trocamos muitas boas experiências para levar para o resto do Brasil. No site da Ordem dos Advogados do Brasil, você confere com detalhes a programação, datas e atividades desenvolvidas pela Caravana das Prerrogativas nos estados. Acesse oab.org.br e fique por dentro. Em mais um passo rumo à interiorização da Ordem, o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, inaugurou a nova sede da 6ª subseção do município de Sinop, em Mato Grosso, que hoje conta com mais de 1.500 advogados e advogadas. Pelo número de profissionais, ela é considerada a 2ª maior do estado. Uma grande alegria, um grande regozijo para o Conselho Federal da Ordem poder trazer a representatividade de 1.300.000 advogados para testemunhar a grandiosidade da subseção que é inaugurada na cidade de Sinop. Parabéns a Sinop, que entra no grande mapa da interiorização da advocacia brasileira, servindo como exemplo e tendência e estímulo para que nós sigamos no caminho da interiorização, levando e dignificando a advocacia do interior do país. Fico muito feliz em participar de mais uma inauguração de uma grande obra na gestão do nosso presidente Beto Simonetti, que tem levado o Conselho Federal para o interior do Brasil. O programa de interiorização é a valorização da advocacia em todos os rincões do nosso país. Uma noite de muita alegria e de realização para toda a advocacia, para toda a sociedade, um evento extremamente prestigiado, com o prefeito da cidade, com 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, mostrando a importância da nossa ordem,
importância da advocacia para o sistema de justiça. Parabéns, Beto Simonetti, parabéns, Gisela Cardoso, parabéns, Leonardo Campos, parabéns, Xênia Guerra e todos os que contribuíram para esse grande evento. A inauguração da 6ª subseção da Sinop, que pertence ao AB Mato Grosso, hoje é um dia histórico. 3/3/2023, entra para a história da advocacia mato-grossense de Sinop, inaugurando esse espaço da cidadania. Aqui além, essa belíssima sede, essa belíssima construção, que foi edificada a várias mãos, há 7 anos, por várias gestões, integradas por advogados e advogados combativos, hoje entrega não só para a advocacia, mas para a sociedade, o espaço da Casa das Liberdades Democráticas. Será que, neste ambiente, como eu disse, no ambiente da democracia, da cidadania e, acima de tudo, da defesa intransigente da advocacia, é que se travarão os grandes debates, não só de Sinop, mas eu tenho certeza de toda a região norte do estado de Mato Grosso. Sinop, por ser um polo regional, conhecida como a capital do Nortão do Mato Grosso, contempla não só os 1.500 advogados inscritos aqui nesta subseção, mas levando todo o norte, o médio norte e o extremo norte, nós estamos falando aí de mais de 7.000 advogados e advogadas que terão aqui nesse espaço, nesse polo regional, que é um ponto de encontro de todos que trafegam, por exemplo, pela BR-163, uma importante base para poder dignamente exercer a profissão. Mudando de assunto, Rogério Varela, representante da advocacia no CNMP, foi eleito por aclamação ouvidor nacional do Ministério Público. O mandato tem duração de 1 ano. Acompanhe. Recebi com muita satisfação, com muita alegria, a indicação do meu nome para ser o ouvidor nacional do Ministério Público Brasileiro, em votação unânime dos membros do CNMP. As atribuições centrais que envolvem a ouvidoria são aquelas ligadas à informação. A gente recebe as buscas, as procuras, os requerimentos do cidadão brasileiro para que a gente possa prestar a eles esse primeiro contato informativo com o Ministério Público. Para além disso, o CNMP estabeleceu, criou, instituiu a ouvidoria do cidadão, criou, instituiu a ouvidoria das mulheres. Então nós temos muito trabalho a realizar e eu espero honrar a indicação dos meus pares nessa missão que me foi confiada. Reputo de suma importância esse posto ser ocupado pela representação da Ordem dos Advogados do Brasil aqui na CNMP, porque a OAB, como todos sabemos, é a voz constitucional do cidadão. Faremos, pois, da ouvidoria do Ministério Público Brasileiro, a ouvidoria do CNMP, uma ouvidoria do cidadão. Ainda neste bloco, você vai acompanhar a participação do presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, no 3º Congresso Goiano da Advocacia Jovem. O evento debateu, entre outros temas, a preparação intelectual para a advocacia, tecnologias na gestão de escritórios, empreendedorismo, competências e marketing jurídico. Acompanhe. Eu, por onde ando, e encontro a jovem advocacia brasileira, e falei ainda há pouco que eu reconheço a jovem advocacia brasileira como a força motriz da nossa profissão. A advocacia brasileira, a jovem advocacia brasileira, assim considerada, é aquela que está diariamente, de forma muito mais presente nos balcões, sejam os balcões virtuais, sejam ainda os balcões forenses, aqueles que nós temos exigido o seu retorno a todo dia, visitando o CNJ, visitando cada presidência de tribunal com as nossas seccionais, para poder possibilitar a vida digna do advogado e da advogada, para que possam perceber os seus honorários, que é, sim, a retribuição e o reconhecimento pelo emprego de nossas inteligências. Mas eu tenho a honra também, Rafael, de apresentar o meu currículo, aonde é necessário que eu apresente o meu currículo, e meus serviços prestados à advocacia brasileira, e aí já se somam 22 anos de serviços prestados à advocacia brasileira, da seguinte forma: o meu primeiro cargo certificado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, membro da Comissão do Advogado Iniciante, naquela época era iniciante, da seccional da OAB do Amazonas. O meu segundo cargo, presidente da Comissão do Advogado Iniciante da seccional do Amazonas. E eu não sei aonde Deus e o destino irão me levar, mas hoje este currículo se encerra
eleito presidente do Conselho Federal no dia 1º de fevereiro do ano de 2022. O Congresso da Advocacia Jovem aqui no estado de Goiás, ele tem como uma de suas principais missões impulsionar a advocacia em um mercado de trabalho, tornando os advogados e advogadas sempre cada vez mais qualificados, especialmente no que concerne ao empreendedorismo, formação lateral, incentiva a advocacia a ultrapassar as barreiras do exercício profissional de qualidade e do sucesso profissional. E poder contar com o presidente Beto Simonetti aqui mostra o carinho do Conselho Federal com todas as seccionais do país nesse projeto de interiorização, até mesmo em razão da presença dos jovens advogados, não apenas da capital, mas das 57 subseções do estado de Goiás. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais o OAB Nacional. Não saia daí. A OAB Nacional esteve presente na conferência Global Internet for Trust, promovida pela Unesco. Mais de 4.000 representantes de governos, órgãos regulatórios, universidades e sociedade civil se reuniram em Paris para o debate acerca das plataformas digitais, desinformação e integridade das eleições. Bom, a Unesco, em consonância com a ONU, tem nos últimos anos se preocupado bastante com o impacto da internet, das redes sociais, em temas como o da democracia, o dos direitos fundamentais, o da liberdade de expressão e tudo o que se relaciona com o discurso do ódio, a violência, enfim, o mau uso que, lamentavelmente, temos visto ocorrer tanto com a internet como com as mensagerias e como com as redes sociais. É uma preocupação mundial, porque, claro, a internet nos trouxe uma oportunidade muito grande de maior comunicação com maior celeridade, custos muito mais razoáveis para essa comunicação, uma disseminação muito mais rápida das mensagens, das notícias, uma possibilidade de uma maior interação e, inclusive, com mais rapidez. Mas, por outro lado, hoje todos nós sabemos, a internet, as redes sociais também nos trouxeram desafios que precisam ser enfrentados. A desinformação, as fake news, o discurso do ódio, o discurso da violência. E, claro, a OAB, nessa sua preocupação com os direitos humanos, os direitos fundamentais, a OAB tem o status de órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU, não poderia jamais estar de fora desta importante discussão, desse debate muito atual sobre o impacto da internet, das redes sociais, para os direitos fundamentais, para os direitos humanos. Então, tanto no âmbito da ONU e agora também no âmbito da Unesco, o que se procura é a criação, a elaboração de diretrizes que possam ser colhidas, apoiadas mundialmente pelos mais diferentes países. O diretor-tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Leonardo Campos, esteve presente no ato de desagravo organizado pela seccional da OAB de Mato Grosso a 4 advogados ameaçados e agredidos verbalmente no exercício da atividade. Confira na entrevista. O papel da Ordem, obviamente que ela não comemora a realização de atos de desagravo. Muito pelo contrário, para ocorrer um ato de desagravo, pressupõe e invariavelmente existiu uma agressão, uma violação a prerrogativas da advocacia. Quiçá o dia que nós pudermos exercer a nossa profissão representando o cidadão de forma livre, independente, autônoma e com as nossas prerrogativas respeitadas. Já melhorou muito, já avançamos muito no ordenamento jurídico brasileiro e nas relações com as autoridades, mas ainda, infelizmente, nós presenciamos casos e atos como que houveram aqui em Mato Grosso, onde três advogados e uma advogada foram violentados, agredidos no exercício profissional. Quando isso ocorre, obviamente, na defesa do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal, da ampla defesa e contraditório. E, acima de tudo, por prerrogativas ser uma matéria
um pilar intransigível para a ordem inegociável, nós nos insurgiremos à instituição e à advocacia com todas as suas forças para combater o vilipêndio às nossas prerrogativas. Para dizer com a voz mais firme e forte que existe e para que ela ecoe em todos os cantos do Brasil, fazendo chegar a todas as autoridades que o advogado ou advogada no exercício do profissional, ele é inviolável por seus atos e manifestação, de modo que qualquer força ou qualquer energia que visa tolir essa autonomia, essa independência, essa ausência de hierarquia ou subordinação, a ordem se insurgirá. Então, por isso que cada vez que fazemos um desagravo, que é o ato de maior envergadura de política institucional, sempre contará com a presença maciça dos dirigentes da Ordem dos Advogados do Brasil. Nesta semana, celebramos o Dia Nacional da Advocacia Pública. A data por si só reconhece o importante exercício de agente colaborador para a efetivação das políticas públicas do país, principalmente voltado ao controle de legalidade dos atos administrativos e na defesa intransigente do patrimônio público. Eu trago a vocês uma mensagem de reconhecimento e apoio por parte da OAB Nacional. A advocacia pública é um pilar imprescindível do Estado Democrático de Direito. E é por meio do trabalho de vocês que o interesse público se revela durante a atuação do Estado no âmbito judicial. A excelência das advogadas e advogados públicos se traduz na efetivação de políticas públicas que resultam na construção de uma sociedade livre, justa e igualitária. Sabemos que a atuação integrada dos advogados públicos por meio das entidades de classes e das diversas carreiras tem sido essencial para a garantia de uma advocacia pública autônoma, independente e livre de ingerências. A OAB é parceira nessa luta e a advocacia atua para a sociedade, não para governos ou ideologias, sejam quais forem. Nesse dia, eu reforço ainda o compromisso da OAB com a defesa das prerrogativas da advocacia pública, como o direito sagrado aos honorários, a sustentação oral, acesso aos autos e tantos outros. A advocacia livre é condição para que exista democracia. Essa é a nossa prioridade. Para reforçar a importância da ocupação feminina em espaços de poder, a OAB Nacional lançou um curso sobre violência política contra a mulher. Os detalhes você confere agora. Esse é um curso que está sendo lançado pela ESA Nacional, pelo Observatório, pela Comissão Nacional da Mulher Advogada e a Comissão Especial de Direito Eleitoral, que trata sobre um curso de violência política, sobre peticionamento. Então, nós resolvemos criar esse curso para a gente popularizar esse tema e para que as pessoas conheçam o que é verdadeiramente a violência política praticada contra a mulher. Então, preparamos um curso com excelentes professoras, com uma temática assim, super robusta, super de qualidade. Nós estamos entregando gratuitamente para os advogados, para as advogadas e para os operadores de direito um curso com excelência, que não precisa de inscrição, que vai te ensinar o que é a violência política, vai trazer os casos concretos, vai trazer a teoria de onde surgiu, as alterações legais. Então tem muita coisa boa nesse curso que está sendo oferecido pelo Conselho Federal por meio das suas comissões. E nós estamos fazendo esse evento para a gente poder lançar já nesse mês da mulher essa temática que vai ajudar as mulheres também a atuarem nesses casos nos seus municípios. Até porque já se avizinha uma outra eleição, que são as eleições municipais, e existe um nicho de trabalho que surge por aí. Então eu conclamo as mulheres que corajosamente assumam outras posições. Não existe só o direito penal, o direito civil, o direito das famílias. Existe muito mais do que isso. E eu acho que dentro do direito eleitoral existe essa temática agora, que é a gente assumir a defesa das mulheres que querem concorrer a cargos políticos e que passam muitas vezes por esse processo de violência política. As questões de gênero, que são temas que nos inquietam, e a gente sempre procurando a melhor forma de superar esse status de coisa no Brasil, que é de uma baixa presença feminina na política, um ambiente muito tóxico para as nossas candidatas. É muito difícil, a Ana sempre fala, é muito difícil ser candidata, é muito difícil sagrar-se vencedora. Elas passam por percalços que os outros candidatos não passam, sem falar nas dificuldades de redes de apoio, que muitas vezes começa na própria casa, né? É o próprio companheiro, a mãe, a família que fala, não se candidate, isso vai ser ruim, você vai ser exposta, e todas as consequências daí decorrentes. E mulher precisa da rede de apoio muito para que possa se lançar na vida pública, na vida política. Então, quero realmente cumprimentar a OAB, Cris, você que é essa potência, por mais essa iniciativa. Tenho muita honra de ser mulher advogada, estar aí sob a sua batuta,
presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Me sinto muito representada, muito acolhida e fica aqui o registro dos cumprimentos pelo seu trabalho. O Supremo Tribunal Federal confirmou que juízes podem determinar a apreensão da CNH e do passaporte para assegurar o cumprimento de ordens judiciais e quitação de dívidas. O assunto foi destaque no Jornal da TV Globo e contou com a participação da vice-presidente da OAB do DF, Lenda Tariana. Acompanhe. O Bom Dia DF também ouviu uma representante da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a doutora Lenda Tariana. Ela fala um pouquinho sobre essa questão do processo, né? Não é simplesmente porque tem uma decisão do Supremo referendando que isso é constitucional, que isso pode acontecer em casos aí exagerados ou também de uma forma muito rápida, né? Tem todo um trâmite judicial, um rito que precisa ser seguido. Então vamos ouvi-la. Ao contrário do que muita gente pensa, o juiz não pode, já de imediato, autorizar a apreensão do passaporte ou da CNH. Na verdade, essa medida ela é excepcional e última, deve ser priorizada aquela que é mais efetiva. Então, bloqueio de contas, bloqueio de bens, só quando não for possível a localização desse patrimônio, aí sim, o juiz, entendendo que aquela pessoa está se esquivando de cumprir com aquela obrigação, ele pode determinar como uma forma de compelir a pessoa a cumprir com aquela obrigação a apreensão do passaporte. Isso e da CNH, por exemplo. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Te espero na próxima semana. Até lá!